Vamos falar da diferença entre o disjuntor motor e o relé de sobrecarga. Aqui eu tenho a simbologia do disjuntor motor e aqui eu tenho a simbologia de um relé de sobrecarga junto a um comando de uma chave de partida direta. Qual a diferença? A diferença aqui é esse disjuntor motor, ele tem a proteção termomagnética e ele faz o que? O seccionamento da linha de força. Ele mesmo interrompe a alimentação no circuito de força. A diferença em relação ao relé de sobrecarga é que o relé de sobrecarga aqui, ó, ele faz o que? Ele corta a alimentação do contator e o contator se encarrega de cortar a alimentação do circuito de força, certo? Então, o relé de sobrecarga ele atua olhando para a corrente de sobrecarga baseado em um ajuste, né? Claro que você vai ajustar dentro de um range definido como o normal, né? Você vai determinar como normal ali para aquela situação do seu motor, certo? A corrente subindo acima daquele valor determinado, ele vai desligar por uma sobrecarga, considerando que seria uma sobrecarga. Aqui nesse circuito, né, eu tenho um fusível que ele vai trabalhar em conjunto com o todo, né? O fusível ele tem uma vantagem em relação ao disjuntor, porque você pode instalar um fusível ultra rápido, ou seja, a velocidade de seccionamento do fusível vai ser bem maior do que a velocidade de seccionamento do disjuntor, garantindo uma proteção mais rápida, principalmente em relação a quando você tem um curto-circuito, né? Então, o fusível vai fazer o seccionamento do circuito com forma muito mais veloz do que um disjuntor. Essa é a grande vantagem de trabalhar com esse conjunto aqui. O disjuntor motor, além de ele seccionar, ele também tem a mesma função do relé de sobrecarga. Ele tem ajuste, você vai poder ajustar um range, né? Por exemplo, entre 0 e 9 A, por exemplo. Você vai poder ajustar um range, né, no disjuntor motor. E o disjuntor motor ele também tem outra questão que se adequa para comandos elétricos, que é justamente os contatos auxiliares. Ele tem no corpo dele mesmo, né, contatos auxiliares que podem ser contatos NF, né, e contatos NA. Né? O disjuntor motor tem lá contatos NA e NF para você poder implementar lógica no comando com o disjuntor motor. Então, são essas as vantagens e desvantagens do disjuntor motor versus relé de sobrecarga. É isso? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um disjuntor motor, a representação dele aqui, né? Tá aqui o disjuntor motor, é um disjuntor, o range de ajuste, o tipo pronto de ajuste, ele tem a manopla, né, para indicar a posição, ligado, desligado, e tem também, ó, a posição de trip. Se ele desarmar por uma sobrecarga ou um curto-circuito, ele vai ficar aqui, ó, na posição de trip, certo? Além do ajuste, ele tem a posição de trip e ainda você pode, né, colocar em seu corpo, acoplando aqui na lateral, alguns na lateral, contatos auxiliares, né? Contatos auxiliares para você implementar no comando. Alguns disjuntor motor, ele vem já no corpo dele mesmo, os contatos auxiliares, certo? Alguns modelos já vem com contato auxiliar. Essa é a grande vantagem do disjuntor motor, né? O que acontece? Quando ele entra em trip, ele fica nessa posição, ó, né? O disjuntor motor entrou em trip, o que é que vai acontecer? A manopla, né, vai ficar na posição de trip, né? Então aqui, ó, se ele entrar em trip, o trip ele fica nessa posição. Se alguém chegar lá e desligar intencionalmente, ele vai ficar na posição de desligado. Então, ó, nesse caso aqui, ó, trip, posição de desligado, né? Posição de desligado, posição de desligado, posição de on e posição de trip. Olha aqui, ó, trip, certo? Então, essa é a diferença entre o disjuntor motor e o famoso relé de sobrecarga. Para mais dicas e mais informações, segue nos nossos canais, curte e compartilha e faz o nosso curso de comandos elétricos EFEC, que você vai aprender muito mais sobre os componentes no nosso treinamento de comandos elétricos. Curso EFEC, segue a gente.